você viver o seu dia só para você, então você está fora do templo. Não sabemos qual será o seu dia e como será. Mas sabemos que nós estamos aqui. Ou está fora, ou está dentro. Nós não podemos estar fora e dentro ao mesmo tempo. Ou você é do mundo, ou é de Jesus. Ou você é cristão, ou você não é. Então você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você não pode ficar em cima do muro. Porque, olha, como aquela pequena história, né? Em que estavam as pessoas sentadas em cima do muro. E debaixo desse muro, né, estava um anjo. O anjo da guarda pedindo, desça, venha. Né? Mas as pessoas não escutavam. E de repente o diabo chegou e disse, o que é que você está falando aí, né, hein, anjo? O anjo disse, né, eu estou pedindo para que eles desçam, né? Mas o diabo disse, não se preocupe, o muro é meu. Você entendeu? Então, muitas vezes você está sentado em cima do muro, e o muro pertence ao diabo. Você não vai para frente e não vai para trás, empaca. Você não vai na missa, mas impede a sua esposa de ir. Você, marido, que vive pelos bares, né, gosta de tomar aí bebidas, você que gosta de passar a hora à tarde nos bares, muitas vezes jogando cartas ou simplesmente jogando conversa fora, você é um mau exemplo dentro da sua casa. É um péssimo pai. A sua família, ela vai ser destruída. Porque você está fora do templo. E quando um pai está fora, a família também está. É muita luta para a mãe que está dentro. Porque ela luta sozinha. Então você que é pai, você que é esposo, está me ouvindo, mude de vida. É você que tem que dar exemplo. Jesus está dizendo para você, você é meu filho, meu irmão, minha mãe. Você precisa voltar. Um pai converte toda a família, 100%. A mãe, 70%. Os filhos, 20%. A dificuldade é muito grande para uma mãe. A luta de uma família pela conversão hoje é muito difícil, porque a família não está do lado de dentro, ela está do lado de fora. Para você converter hoje os seus filhos, você vai ter que rezar muito, fazer sacrifício como os pastorinhos. Porque as almas se perdem porque não tem quem reza. Os seus filhos se perdem porque só você rezando ainda não é suficiente. Precisa outros rezarem, como nós estamos rezando agora, para os seus filhos também. A família tem que ser unida, a começar do pai. O pai é uma figura importante na vida da família. O pai sustenta a casa. O pai tem que ter diálogo com os filhos. O pai tem que respeitar a sua esposa. Tem que amá-la. O marido tem que ajudar a esposa em tudo. Ele tem que ser a metade da sua esposa. Quando casou, eram dois, mas saiu do altar um. Lembre-se disso. Você não tem que dar aborrecimento à sua esposa. Fazer dela escrava. Fazer dos filhos ateus. Dar maus exemplos nas bebidas, nos jogos, nos vícios. Até mesmo nas pornografia, nas palavras, nas piadas.
nas más companhias. Tem casa que só vem bêbado procurar. Olha, fulano está aí? A mãe olha, não, não está. Eu conheço pessoas assim. Ele não saía do bar, né? E não sai até hoje. Mas quando ele chega, alguém chega lá, né? A esposa olha, é o seu Toninho, já sabe que o Toninho é beberrão. Ah, meu esposo não está aqui. Ela tem que mentir. A mãe tem que mentir muitas vezes porque vem procurar o esposo para quê? Para ir para o bar. E daí, meu esposo? Você que é esposo, marido, que vergonha, né? Você gasta o seu dinheiro lá no bar da esquina. Você é conhecido por todos os bares, né? Quer conhecer o João? Ah, sim. O João deve estar no bar do Bigode, do bar, naquele bar da esquina, né? Tem tantos nomes de bar. Tem até nome de bar aqui, tem Bar Frei Galvão, por exemplo. Bar Nossa Senhora Aparecida, eles põem tudo esse nome. Bar São Benedito. Coitado de São Benedito, o que mais tem bar é ele. Né? Você pode olhar por aí. Acho que São Benedito é beberrão, né? Então, meu marido, esposo, meu irmão, você tem que ser o esteio da sua casa. Você tem que ter diálogo com a sua esposa, diálogo com seus filhos, com a sua filha, conversar com ela dos namorados, né? Quando a sua filha dizer, pai, eu tenho um namorado, então você vai se alegrar com ela. Ah, sim, minha filha, deixa eu conhecê-lo, traz aqui, né? Como é seu namorado? Ele tem uma família? Você conversa com ela, tá? E depois você vai, é claro, dando opinião de pai, óbvio. Mas a sua filha vai ter um diálogo com você. O seu filho pode chegar em você, pai, eu quero fazer uma tatuagem, o que o senhor acha? Tá? Você tem diálogo com ele, fala, olha, meu filho, olha, o pai não acha muito bom, assim, 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 tá, mas se você fizer, né, então você tem que ter diálogo. Aí o filho vai compreender, pode falar, olha, meu filho, se você fizer uma tatuagem, vai ficar pro resto da vida. Eu não sei o que você vai pôr no braço, né? Então você tem que tomar cuidado. O que você vai implantar no seu braço? Uma caveira? Um dragão? Olha essa porcaria. Você é cristão. Como que você vai chegar na igreja? Sempre vai estar aqui dragão no seu braço. Né? Você vai conhecer uma moça de família, você chega lá, o dragão está no seu braço. E muitas vezes a moça olha para você, ela desiste. Então a tatuagem mostra muito quem é a pessoa. Embora não é verdade, tá? Mas a primeira impressão é que fica, tá? Se você é filha e olha, conhecendo um rapaz, você olha ele todo tatuado, você perde a impressão. Ai. Então, hoje o pai é uma figura muito importante dentro da família. E você deve trazer a sua família para dentro do templo. Fazer a sua casa uma casa de Nazaré. Deixar os vícios. Dar dinheiro para os seus filhos que não trabalham. Ajudá-lo. Se ele precisa comprar um tênis, compre. Só menos que você não possa. Mas se você não puder, tenha diálogo com ele. Mas também não enche-o de coisas boas. Tem que ensiná-lo a trabalhar. Tem que ensinar a dar valor. Quantas crianças que às vezes o pai compra, como outro dia me disseram que o pai comprou um dinossauro para o filhinho, né? E o filhinho jogou lá da janela embora. Claro, é mimado. Isso também não pode fazer. Você não pode mimar o seu filho.
Tem que ensiná-lo. Outro dia, a mãe me disse que ela estava fazendo compra, mas ela tinha que guardar, por exemplo, as bolachas, escondia um pouco, né? Porque os filhos comiam tudo na hora. Não pode. Você tem que ensiná-lo que a bolacha é na hora da bolacha. A hora do almoço não é. A bolacha é para você comer, levar de lanche, às vezes, ou comer à tarde, às vezes à noite, uma bolachinha. A criança tem que ser educada, principalmente na fé. E quem educa é o pai. Pai e a mãe. Não é a rua, não é a vovó, vovô. Não é tios e nem tia, nem sogra e nem parente. É o pai e a mãe. Se o pai disse não, a mãe também tem que dizer. O pai já disse não, é não. Se o pai disse não, é não. A autoridade do pai tem que ser exemplar. Santa Teresinha, ela olhava para seu pai. Durante a missa, ela fixava os olhos mais no seu pai do que no padre. Do que no padre. Porque seu pai era santo. São Luís, né? Ele era um homem santo, exemplo de família. Lia o Evangelho com as filhas, né? Conversava, dançava valsa, tinha diálogo, levava as filhas para pescar, né? Por isso que ele é conhecido como Martim Pescador. Teresinha ia pescar com ele, tilápia. E ele pegava as tilápias, levava um pouco para as irmãs do convento e um pouco fazia com eles. Comiam. Exemplo de pai. Você deve pegar, você que é pai, pegue São José como pai. São José é um grande pai e exemplo para nós. São José jamais tocou em Maria. São José nunca abraçou Maria para beijá-la, porque eles eram consagrados a Deus. E é por isso que Maria, quando o anjo disse que ela estaria grávida, ela disse: não conheço homem algum. Mas Maria já era casada. Ela conhecia José. Hoje, se aparecer um anjo para você e disser: olha, você que é casada, né? Você vai ter um filho. Você vai ficar feliz. Porque você sabe, você tem seu esposo. Mas Maria não. Maria, quando casou com José, eles tiveram um propósito de consagrar-se a Deus. Tanto José como Maria. E se você ver uma foto de José abraçado Maria, jogue fora, porque não é uma foto verdadeira. Maria não conhecia homem algum, a não ser o Deus. E é por isso que o Espírito Santo uniu José e Maria. Foi o Espírito de Deus que uniu os dois, fazendo José o pai de Jesus e Maria a mãe de Jesus. A figura do pai dentro de casa é extremamente importante. O filho olha o pai e ele segue aquilo que o pai faz. Meu filho já me disse, Guilherme: pai, se eu for 10% do Senhor, eu já estou feliz. Então, outro dia, o Gustavo, que trabalha na TV, né, ele está lá sempre vendo tudo, ele fala: pai, às vezes eu vejo o senhor está muito mais vestido que o padre. E o senhor não é padre. O senhor vai para a igreja bem vestido. E eu vejo os padres andando. Você vê. Ele disse: se eu fosse um padre, pai, eu andaria com as vestes de padre. Por onde eu fosse, eu andaria. Meu filho falou isso.
E ele nem vai à missa, olha. Agora está assistindo 4 missas por dia, né? Porque trabalha. Então, pai, você precisa ter o diálogo. Quando o filho olhar para o pai, ele vai dizer: Pai, eu quero ser que nem o Senhor. Né? Muitas vezes o pai é só um pedreiro e o filho está ali, ó, ajudando o pai no sol. Não, pai, eu vou ajudar o Senhor hoje. Eu quero também ser um mestre de obra. Né? Eu quero, pai, se o Senhor é pai padeiro, eu quero ser um confeiteiro de primeira hoje. Quero seguir o meu pai. Mas os filhos não seguem o pai, porque o pai não ensina. O pai dá mau exemplo. O pai é dono de uma empresa, mas não ensina os filhos a ser dono também. Ensina os filhos a gastar o dinheiro. Dá tudo, pode ver. Quando o pai é rico, os filhos gastam à vontade. Por isso são filhinhos de papai. Tem um carrão, mas nunca trabalhou. Está erradíssimo. O filho tem que, mesmo sendo rico, ele precisa trabalhar. Agora, quando o pai é médico, o filho normalmente quer ser médico também. Você vê, às vezes, um advogado famoso, o que o filho é? Advogado também. Tá? Mas se o pai é pedreiro, o filho jamais quer ser pedreiro. Então, muitas vezes, o filho tem vergonha do pai. O pai também é humilhado dentro de casa. E muito. O pai, muitas vezes, ele não consegue chegar próximo do filho. Às vezes, o pai vai com o filho numa loja, o filho entra, o pai fica lá fora. O pai só paga. Vai escolher um tênis, ele não chama seu pai. Pai, o que o senhor achou desse tênis aqui? O senhor gostou? O filho não compartilha aquele momento esplêndido que é sair para comprar um tênis com o pai. A filha também é a mesma coisa. Tem vergonha do pai, porque o pai é aquele que se veste mal, né? Mesma camisa, mesma calça. Eu sou um pai assim. Mas eu vivo hoje, então para mim tudo é novo. Eu posso usar a mesma calça de ontem. Ontem já foi. Hoje eu não usei ainda, então para mim é novo. Eu vivo hoje. Mas os filhos olham para o pai e se envergonham. Né? Principalmente se o pai, coitado, tem algum vício. Ou se o pai, né? Aqueles pais que não faz barba muitas vezes, né? É um pai relaxado. Ou até mesmo o seu pai está preso numa prisão. Né? Muitas vezes o seu pai é um ladrão, uma pessoa que rouba, um traficante. Às vezes seu pai pode ser aquele bêbado que está na rua aqui. O que acontece com aquele pai? Ele é jogado na rua. A família não acolhe, descolhe o pai. Coitado do pai, tá aí, ó. Aqui mesmo tem exemplo. Pessoas que são 10 anos na rua. Viveu 20 anos casado. Por causa da bebida, é claro. A família descartou. Não amou o seu pai beberrão. Agora veja a família daqueles lá se estão felizes. Não estão, porque expulsou o pai de casa. A mãe não aguentou por causa da bebida. Aguenta firme. Quem mandou você casar? Descasca o abacaxi agora, mulher. Ame-o. Trate-o bem. Ajude seu pai. Ajude seu esposo que está na bebida. Tenha diálogo. A minha sogra, ela foi uma grande mulher. Meu sogro, um grande beberrão. Muitas vezes eu tive
com a minha metadinha, que não era metade ainda, né? Era só minha namorada, como diz, né? Ela não era a minha metade. Mas eu tinha que ir debaixo do bambuzeiro, muitas vezes tirar o seu pai da valeta, né? E levantá-lo. Vamos embora, Dionísio. Pai, o que o senhor faz aí? Vamos, levanta. Abraçava, e claro, né? Quando se abraça um bêbado, você sabe, né? Vim embora com o seu pai. Chegava em casa, ele xingava a minha sogra de palavrão. A sogra ainda comprava cigarro para ele. Ele fumava, não tinha dinheiro, gastava o seu dinheiro, e ela comprava cigarro para ele. Ela arrumava a comidinha todo dia. E às vezes ele xingava de palavrões, ela não se importava. Nunca falou um ar contra o seu Dionísio. Dona Mariana era uma mulher esplêndida, mãe, cuidava dos seus 3 filhos. Pobre, não tinha nada, nem casa, né? E ele, com muitos vícios de bebidas, caía para a rua, ia para os bares, jogar baralho, brigava, apanhava, caía da bicicleta, caía nas valetas, chegava machucado. Mariana ia cuidar dele. Mas a metade me disse que quando chegava dia 12 de Nossa Senhora, 12 de outubro, ele não bebia. Ele pegava o seu dinheirinho, os seus 3 filhos, a esposa, Dona Mariana, e a pé ia para a Aparecida. Visitava Nossa Senhora, comprava ali aquele sorvete de tu para as crianças, refrigerante, e passava o dia inteiro lá na Aparecida. Depois voltava a pé embora. As crianças se lambuzavam naquele sorvetão de tu, né? Você que lembra desse sorvete? 3 cores, né? Então era o presente que eles davam. Mas era um bom pai. O que estragava era a bebida. E para encurtar a história, o que aconteceu? Quem venceu? A garrafa. A garrafa venceu o meu sogro. E um belo dia, depois do almoço, ele sentou no sofá. Passou mal, né? E teve um infarto fulminante. Chegou a estourar o seu pâncreas, né? E ali ele morreu. 50 e poucos anos, 51 anos, né? E que exemplo ele deu para o filho? O meu cunhado João entrou na bebida também, né? Bebida e cigarro. Bebida e cigarro. Andava por aí tudo, jovem, forte, boa pessoa, um excelente rapaz. Aqui, muitas vezes, eu cuidava muito dele. Pagava luz, água, aquelas coisas todas. Quando ele chegava bom, ele trabalhava comigo na chapa, fazia lanche, ajudava ele, tudo. Mas a bebida foi tomando conta. Em um belo dia, veio às 9 horas da noite, aqui pertinho, na esquina, uma rotatória. Ele passando de bicicleta, outra caminhonete atravessou, não parou e bateu nele e jogou 4 metros ele da bicicleta, o qual caiu e bateu a cabeça na guia. 4 dias em comas e já está com Deus. 30 e poucos anos. A bebida levou pai e filho. Quem venceu?
Olha bem, numa família que tinha 3 filhos, esposa e esposo. 5 na família. O cigarro dentro desses 5 da família, 4 fumam. Olha como as coisas, o vício começou pelo pai. O pai fuma, Dona Mariana fumava, o João fumava, a Sônia fumava, a metade não. Foi a única que não fumou e não bebeu. A garrafa venceu o pai, venceu o filho, tonteou a filha, mas não venceu. Mas a filha tem um esposo que bebe até hoje. Olha bem, o genro entrou na família beberrão. Olha a garrafa. Estou contando para você fato real. De uma família de 5 pessoas. Mas entrando 2 genros, né? Que era eu e o Beto, né? São 7. Então são 7 pessoas, são total. A garrafa venceu o pai, venceu um filho e está tonteando até hoje o genro. São 3. O cigarro venceu o pai, venceu a mãe, venceu o filho, venceu a filha. 4 na família, o cigarro venceu. E já morreu o pai, já morreu a mãe, já morreu a filha. O filho, né? Então, da família de 7, sobram 2 filhos e 2 genros. E hoje, né? Hoje somos 4. Mas ainda a garrafa está na família. O cigarro também. Eu a metade não fumo e não bebemos, graças a Deus. Mas a minha cunhada, ela não fuma. Mas, aliás, ela não bebe, mas fuma. O meu cunhado não fuma, mas bebe. Tá vendo? Para você ver. Agora, o meu sobrinho, ele não fuma, mas bebe. Está seguindo o mesmo caminho do pai, do meu cunhado. Os meus filhos não bebem e não fumam. Segue o exemplo do pai e da mãe. Então, para você ver, né? Olha a geração de uma família. Será que o meu sobrinho tem uma filha? Ela tem 2 meses. Qual será o seu caminho? Vai para a garrafa ou vai para o cigarro? Eu não tenho neto. Né? Mas se os meus netos nascerem hoje, vão para a garrafa ou vão para o cigarro? Eu acredito que não vai lugar nos 2. Porque não tem garrafa e não tem cigarro em casa. Mas na casa do meu sobrinho já tem garrafa. Não tem cigarro. Na casa do meu cunhado tem. Aí, quando você tem garrafa, tem cigarro, você não tem diálogo. Pensa bem. Olha a sua geladeira. Vai lá, abre a sua geladeira. Você vai olhar. Tem garrafa?
Tem latinha? Tem aqueles litrinhos, né? Olha a sua estante. Tem algum litro? Sei lá, Mélio Barreiro? Uma pinga que veio lá de Minas? Não falando mal de Minas, né, Ronete? Né? Da onde vem? E quem trouxe? Quem lhe deu? Então, olha, gente, para nós encerrarmos, né, o evangelho de hoje, você tem que pensar bem. Eu estou do lado de fora ou dentro do templo? Jesus, ele chegou, quando chegou, mandaram chamar, né? Havia uma multidão ao redor dele. Então, quando te mandaram chamar, chegaram sua mãe, quer dizer, Jesus, Maria chegou, ficou lá fora, ficou todo mundo, entrou alguém no meio da multidão, mas eles não estavam participando. Jesus, olha bem ao seu redor. Tua mãe, teus irmãos são aqueles que estão aqui. Esses são meus pais, meus irmãos. E depois ele vai concluir, né? Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Então, meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Você está do lado de dentro do templo ou fora do templo? Fora do templo você tem companhia. Você tem cigarro e garrafas. Faça uma olhada na sua família. Quem já morreu na sua família? Quem que venceu a sua família? Aquele que morreu, ele tinha algum vício? Quantas famílias que a garrafa já mandou embora? São homens trabalhadores que se perdem por causa da bebida. Você entendeu? Então, gente, vamos olhar para dentro de casa. Vamos limpar a nossa casa. Vamos recomeçar hoje. Sem garrafa, sem cigarro. Eu só estou dizendo cigarro e a bebida. Eu não estou falando dos outros vícios que matam a fé. Hoje é tão comum, final de semana, o pai vai ao supermercado, 2 fardinhos de cerveja, 2 pacotes de carvão, 2 quilos de carne, 1 quilo de asa, 3 de linguiça. Não sei, estou dando um exemplo. A festa vai ser onde? Dentro do templo ou fora do templo? É diferente do pai que vai de manhã comprar pão, leite, uma bolacha. Depois a festa vai ser lá no templo. Na hora da missa, pai, mãe, filhos, vamos para a Santa Missa. Depois a gente almoça. Aí. Casa de Nazaré ou uma taverna? Você pode escolher como é a sua casa hoje. É uma taverna ou é uma casa de Nazaré? É bar ou é igreja? Que situação. Se nós formos olhar num bairro, olha a sua rua. Vamos supor que existe bar e igreja, todas casas. Quantos bar tinha na sua rua? E quantas igrejas? Se eu pegar aqui a minha casa, a minha rua, que só tem casa de um lado, se eu contar aqui,
vai ter mais bar do que igreja. Aliás, na minha rua já começa por um bar de verdade, né? Na esquina já tem um bar. Passando a esquina tem outro barzinho. E vindo ainda tem uma outra coisa que vende bebida. Então nós temos, antes da minha casa, já considera 3, né? De verdade. Não é casa, mas é casa de vícios. Gente. Se Jesus voltasse hoje, encontraria a fé? É por isso que São Bernardo, ele disse, né, quando morreu, 38 mil pessoas. 2 para o céu, 5 para o purgatório. O restante para o inferno. E é por isso que Nossa Senhora disse, rezem pela conversão dos pecadores. Porque eles vão se perderem se nós não rezarmos. Faça penitência e sacrifício para salvar a sua casa, a sua família, e faça da sua casa uma casa de Nazaré. Não faça da sua casa um barzinho. Não deixe Satanás tomar conta, colocar os seus anjos dentro da sua casa. Você sabe que sua casa está cheia de vício porque tem demônios dentro da sua casa. Lá na porta da sua entrada, está lá os demônios convidando os beberrões para entrar. Faz uma festa. Casa que tem muita festa, tem mais demônios ainda. É sério o que eu estou dizendo. E é normal hoje, infelizmente. E que adianta colocar câmera, portão automático, carro blindado, mas Satanás está na porta. Adianta? Ou é melhor ter uma casinha que nem tem cerca, mas tem Maria, que está lá fora com os anjos, protegendo aquela simples casa. Como disse uma vez para você, uma cidade tinha uma senhora que rezava todos os dias o Santo Terço. E na cidade passava um riacho. E uma vez encheu, deu uma tromba d'água, encheu a cidade de água. Inundou, né? Aquelas inundação de água. Menos na sua rua. Inacreditável. A água passava do lado, mas não entrou na sua rua. Porque naquela simples casa tinha um anjo. Maria estava lá, protegendo aquela casa. E nem mesmo a água, que não faz mal, ela não entrou. Nem na rua, porque a mulher rezava para a conversão de todos. Então, na sua casa que reza o terço, continue. Nossa Senhora vai expulsando os demônios a cada Ave Maria. E a sua casa vai se santificando. Vai rezando. Continue firme. Continue forte. Lá de Três Corações, né? Itajubá, para aquele lado lá, não lembro direito. Mas meu pai nunca teve vício. Não tinha vício nenhum. E também não comprava nada a prazo. Era pobre. Ganhava pouco, mas ensinava-nos a rezar. Pegava seu terço e nós tínhamos que rezar de joelho na cama. Se não isso, ele puxava a orelha. Uma palavra do pai, um olhar do pai, bastava, né? Então, meu pai, graças a Deus, deu bom exemplo para a sua família. E nós somos 8 irmãos. 8 irmãos. E 7 homens, uma mulher. Entre garrafa e cigarro. São 7 homens e uma mulher
que não fumam e não bebem. Exemplo do pai e da mãe, que dobrava os joelhos para rezar. 8 filhos. E graças ao bom Deus, nenhum dos meus irmãos bebe ou fumam. São casados e são firmes e fortes. Os meus sobrinhos também não bebem e não fumam. Então eu estou dizendo para você, as minhas cunhadas também não bebem e não fumam. O meu cunhado, que é único, né, não bebe, não fuma. Então, na minha geração, por causa do pai e da mãe, que davam um bom exemplo, a bebida e o cigarro não entrou até hoje e não vai entrar. Então, é só para você ver quando uma família reza, quando outra não reza. Ainda quero um dia, né, uma hora eu quero fazer uma live, né, dando um título, né? A garrafa venceu meu filho. A história de uma mulher que depois de uma mãe, quero contar, né? Como ela perguntou, como que pode uma garrafa vencer o meu filho que tinha 1,80 m e quase 90 quilos ele tinha e se mirrou numa cama menos de 30 quilos. Pode a garrafa vencer ou não? Testemunho de uma mãe. Eu quero fazer uma live sobre essa mãe, né? Tem detalhes dela. Nós vamos fazer sim no nosso canal Rosário em Sua Casa, né? Vamos marcar um horário à noite, né? E vamos fazer nossa primeira live falando da bebida. A garrafa venceu meu filho. 1,80 m, 90 e poucos quilos. Forte. Mas uma vez chegou a boa companhia, né? A péssima companhia de 80 quilos, 90 quilos, morreu com 30. E no leito de morte, ele pediu para sua mãe, né? Mãe, canta para mim a música de ninar, que a senhora cantava quando era criança. Esta mãe sofreu muito, mas ela cantou a última música para seu filho no leito de morte.